Olha, em pouco mais de uma semana, a gente recebeu duas denúncias de famílias que exatamente reclamam da situação do Hospital Portugal Ramalho, do tratamento em que os seus parentes receberam no hospital, que fica aqui no bairro do Farol. Nos dois casos, os pacientes estavam internados e teriam sofrido maus tratos. Duas denúncias graves. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente e a gente quer saber se a OAB já foi acionada, se está acompanhando também essas denúncias. Bia. Sim, a OAB está atenta a essas denúncias que têm surgido contra o Hospital Escola Portugal Ramalho. Isso porque no intervalo muito curto já são três denúncias que dariam conta de maus tratos, negligência com relação aos pacientes dentro da instituição. E são denúncias graves. A gente lembra que tudo começou lá em 10 de março, praticamente um mês atrás, quando um adolescente de 15 anos que estava internado na unidade teria sido estuprado por outros 4 pacientes maiores de idade. Depois disso, no dia 30 de março, uma família procurou a TV Pajuçara para dizer que uma idosa de 60 anos, que também estava em tratamento lá no Hospital Portugal Ramalho, teria sido amarrada, xingada e até agredida durante o tratamento. Inclusive, ela precisou passar pelo hospital. A filha dela estava muito revoltada porque encontrou muitas ronchas, uma mãe traumatizada com aquele tratamento e até prestaram queixa na polícia. Aí, uma semana depois, outra família nos procurou para também relatar supostos maus tratos dentro do mesmo hospital, que, aliás, é o único hospital psiquiátrico público aqui do estado de Alagoas. Diante disso, a OAB está, sim, acompanhando a Comissão de Defesa de Direitos Humanos e também a Comissão do Idoso, lá no caso da idosa. E esse foi o primeiro caso, o caso da idosa, dona Edileuza, de 60 anos, que as comissões da OAB passaram a acompanhar de perto. Inclusive, eu estou aqui com o Gabriel Moura, que representa essa comissão. Vocês estão atentos a vários casos, denúncias que têm surgido. De primeiro momento, qual foi a atuação da comissão da Comissão de Direitos Humanos, no caso da idosa, que teria sido amarrada, xingada, agredida lá dentro? O que vocês fizeram? Bom, nós fizemos um ofício, encaminhamos ao delegado-geral da Polícia Civil e também à promotoria, a 25ª Promotoria, que é a responsável, a competente. Também solicitamos ajuda também da Comissão do Idoso da OAB. Aí teve um outro caso, dessa vez contra uma pessoa, um jovem que teria deficiência intelectual, de 29 anos, que inclusive teria ficado muito debilitado. Depois de sair do tratamento, também teria ficado traumatizado. Com relação a esse último caso que nós mostramos essa semana, vocês também já foram procurados por essa família? Nós não fomos procurados ainda por essa família. Porém, nós vamos também fazer um ofício, encaminhar ao delegado-geral da Polícia Civil e a promotoria competente. Também estaremos realizando uma inspeção no Hospital Portugal Ramalho, próxima semana, para ver o que de fato está acontecendo, porque a família também alega que aconteceu as mesmas coisas, os mesmos hematomas no corpo que aconteceu com a senhora Edileuza. Qual é o papel que a comissão tem nesse momento, Esse papel de vocês de ir lá, vocês têm autorização para entrar no hospital, fazer essa inspeção. Como é que vocês atuam? No final, vocês vão produzir um relatório com essas informações? Vamos produzir um relatório, sim. Iremos procurar ir lá. Eles deverão nos receber, até porque estamos representando também aos cidadãos e também estamos à disposição dos cidadãos e iremos investigar também o que está acontecendo, se medicamentos estão sendo aplicados, como está a estrutura lá, como se deveria ser aplicado, administrado. Gabriel, a gente procurou o hospital nessas ocasiões, dessas denúncias, e eles informaram que abriram sindicância para apurar as denúncias, mas também nos dois casos alegam queda, que os pacientes teriam caído, sofrido quedas e por isso os hematomas e até o corte na cabeça, como foi o caso do último paciente, que levou até ponto na cabeça. A justificativa do hospital é muito parecida, Eles alegam uma simples queda, muito embora eles apresentem hematomas em várias partes do corpo. Para vocês, a maneira como o hospital também tem justificado isso para as famílias demonstra aí uma negligência?
Demonstra com certeza uma negligência do hospital. Até o presente momento só recebemos as fotos da senhora Edileuza e ao analisarmos essas fotos nós vemos que não pode ter sido uma queda, uma simples queda. E nós cremos também que aconteceu crime aí, principalmente nós pensamos que foi um crime de tortura que aconteceu, de maus tratos ao idoso, lesão corporal, até porque os hematomas que tem pelo corpo não é apenas uma queda, também há arranhões. Perfeito. E a última família disse que teve também dificuldade para acessar o prontuário médico do paciente, né? E por isso, essa pessoa, esse paciente de 29 anos, nem conseguiu fazer o exame de corpo de delito no IML, porque a família procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência com relação a supostos maus-tratos que teriam ocorrido no hospital, mas não conseguiram, nesse tempo todo, fazer o exame de corpo de delito, porque não tiveram acesso ao prontuário. Com relação a isso, é direito da família pegar esse documento quando ele for solicitado? Com certeza é direito da família, até porque todos nós temos direito à informação que nos é assegurado pela Constituição Federal. Caso o hospital negue, pois deverá ter um prontuário dizendo quais medicamentos foram aplicados, quando entrou, a hora da saída. Caso seja negado, deverá se entrar pelas vias judiciais. Então, vocês vão fazer uma inspeção na próxima semana lá no Hospital Portugal Ramalho. Exatamente. Tá bom, então, Gabriel Moura, muito obrigada, viu, pelas suas informações. É o papel que a OAB está fazendo, né, de apoio ao cidadão e também junto, investigando, cobrando, indo até o local para fazer o que a comissão tem o direito de fazer, averiguar essas denúncias que têm chegado para a imprensa, para a polícia e também para a própria Secretaria de Saúde, né, porque a gente está falando de um hospital público. Então, é importante que a comissão vá lá e consiga produzir um relatório que com certeza vai auxiliar nessa investigação depois, para saber o que está acontecendo lá dentro, né, se são meros acidentes, com esses pacientes que estão realmente estressados, num ambiente muito diferente, longe da família, ou se está havendo aí deliberadamente maus tratos contra esses pacientes, que é o que as famílias dizem quando vão buscá-los, quando encontram, às vezes até já no hospital, não reconhecem, né? Dizem que eles estão desnutridos, traumatizados, né? Apresentando várias ronchas pelo corpo. Então, tudo isso precisa ser devidamente investigado e a OAB de Alagoas está fazendo o seu papel através dessas comissões. Edson. Pois é, Bia, porque assim, qualquer denúncia precisa ser investigada. Se a denúncia tem fundamento, se não tem fundamento, a gente consegue ver, inclusive, como as pessoas estão. Mas é claro que para isso precisa ter o trabalho de investigação da polícia. Inclusive, a gente está procurando informações. Desde que a gente recebeu esses casos aqui, mostramos aqui, a gente procura saber da Polícia Civil se já tem alguma investigação. Até agora, o espaço está aberto ainda, mas nós não tivemos informações também, nem do Ministério Público, que também deve, né, tem um papel de acompanhar também. A OAB se pronunciou, disse que inclusive vai até lá, a gente torce para que, de fato, eles possam ver em loco a situação, para tirar dúvidas, né, para ter, de fato, a investigação e dar direito até mesmo do hospital se defender, mostrar que, olha, aconteceu, foi um incidente ou não foi um incidente, alguém está responsável, não está tendo o cuidado devido que deveria ter, quem é essa pessoa ou essas pessoas, para que de fato tenha também a apuração interna, mas também uma apuração externa. Não dá para ficar a denúncia só no ar e os órgãos que devem fazer a investigação, né, no caso Polícia Civil, Ministério Público acompanhando, a OAB acompanhando, não darem uma resposta para a sociedade, né, Bia? Sem dúvida, por isso que a gente veio aqui procurar a OAB, porque a gente tem um compromisso com essas famílias que confiaram no nosso trabalho de fazer a denúncia na televisão, de expor o que teria acontecido com esses pacientes, porque eles têm a esperança do esclarecimento, pedem justiça, né? Viram a regressão dos seus parentes, como foi o caso que eu mesma acompanhei essa semana do jovem de 29 anos, que ele andava, ele comia, e depois de passar um certo período lá, de 10 dias, ele realmente regrediu bastante, teve que aumentar a medicação, não vai mais no banheiro sozinho, não consegue comer, está muito traumatizado, nem sequer andar mais ele anda. E a família acredita que foi desse processo.
esse processo traumático que viveu dentro do hospital. Então, é muito grave, sim, sem contar as outras denúncias, e é por isso que a gente tem impressionado também aqui os órgãos de controle. Queremos saber respostas da polícia, né? Se os inquéritos tiveram início, se alguém já foi até lá fazer essa inspeção in loco, para saber como é o tratamento dos pacientes e se é preciso de revisão, de mudança ou não, se o procedimento está todo certo, está adequado e o que acontece lá é normal. Então, toda a sociedade quer saber isso, porque com certeza quem tem um parente em casa, né, que é difícil conviver num momento de crise, é impossível muitas vezes, né, pela segurança do próprio paciente e dos familiares, manter essa pessoa em casa. Então, em último caso, pede-se, solicita-se o internamento lá no Hospital Portugal Ramalho. Mas, diante disso, agora eu tenho certeza que quem tem alguém com deficiência intelectual em casa vai pensar 2 vezes antes de levar o seu parente até essa instituição, por medo. Então, é preciso esclarecer se o tratamento está sendo adequado, correto, ou se precisa melhorar. Exatamente, Bia. E se tem alguém que não está fazendo o trabalho corretamente, essa pessoa precisa ser identificada, né? Essa pessoa ou essas pessoas, para que vão procurar um outro emprego, já que a função que devem exercer lá talvez não estejam exercendo da forma correta. Não quero acreditar que isso seja uma regra para o hospital. Deve ser uma exceção, mas é claro que as denúncias estão aí, são denúncias graves e é preciso haver, inclusive, uma agilidade da Polícia Civil na investigação, porque a situação está aí, né? O Ministério Público também tem esse dever e precisa ter uma agilidade também para dar respostas à sociedade. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade, e nós vamos continuar acompanhando também esses casos, tá?